Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra, você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Esse é o nosso primeiro podcast. Eu tô aqui hoje com o Rodrigo Padinho. Fala galera, tamo junto. Às vezes nós teremos o Albert Ventura aqui com a gente também. E a trincheira é nós três, pessoal. Juan Gandra, Rodrigo Padinho e Albert Ventura. Nossa proposta aqui, pessoal, é transmitir pra vocês as nossas conversas, né? Tipo assim, quando a gente começou a pensar no podcast, na verdade era porque a gente conversava sobre diversos temas relevantes. A gente pensou, por que não gravar isso pra poder geral ter acesso, geral poder ouvir e tal. Então a gente tá com esse objetivo aí. Nós não somos o dono da razão de nada, né? A gente não tem o objetivo de bater o martelo em nenhum tema aqui, né, Rodrigo? Ninguém é formado aqui em teologia nem nada, mas a gente gosta, a gente é meio que nerd, né, dessas coisas. Provavelmente a gente vai errar aqui, né? A gente vai errar em alguma coisa aqui. Então, assim, a gente não tem o objetivo de bater o martelo em nenhum tema que a gente vai abordar aqui. É só uma conversa. Uma troca de ideias. É só uma troca de ideia, uma conversa. Se você discordar de alguma coisa que a gente tá falando aqui, não tem problema nenhum, cara. Manda mensagem pra gente lá, vamos conversar, vamos nos alinhar, vamos trocar material pra gente poder conversar e manter uma fé saudável. Esse é o mais importante, esse é o principal objetivo desse podcast. Manter a igreja com a fé saudável. A gente tá com as nossas redes sociais, pessoal. Dá uma seguida na gente lá no Instagram, @trincheira.podcast. A gente tá postando conteúdo de qualidade lá. Alguns textos, alguns cortes que a gente tá fazendo aqui dos podcasts que a gente tá gravando. A gente vai deixar a recomendação também de alguns livros lá, algumas coisas relevantes, cara. Temas sempre bíblicos, e esse é o mais importante. A gente quer trazer sempre conteúdo cristão, sempre conteúdo bíblico pra vocês. Valeu? Então vamos pro assunto de hoje. Hoje a gente vai abordar um tema sobre a importância da Bíblia, né, Rodrigo? Vamos começar. É importante a gente logo no início falar sobre por que ler a Bíblia. Ponto de partida bom, né? Por que a gente tem que ler a Bíblia? Por que o crente tem que ler a Bíblia, mano? Existe alguma regra aí, tipo assim, não, você tem que ler a Bíblia aí, por que alguma coisa? Pô, eu penso que a Bíblia é a forma como Deus se revelou, e se você quer conhecer o Deus que você serve, o Deus que você ama, você tem que ler a Bíblia. É impossível você conhecer de outra forma. Foi a forma como ele decidiu se revelar, né? Verdade. Então assim, a gente ignorando a forma que ele decidiu se revelar, a gente meio que diz que Deus errou na forma que ele se revelou. Tipo, não foi suficiente pra mim não, Deus. Escolhe outra forma aí. Vem falar comigo em sonho, vem falar comigo em, sei lá, mano, caixa de promessa. E acontece, né? Da gente acabar buscando Deus em outro lugar, né? Que não a Bíblia, né? No caso, uma leitura da Bíblia por versículo isolado, né? Como você falou, da caixinha de promessa. Não uma leitura assim, você sentar, ler com calma, estudar realmente aquilo que Deus está falando com você. De maneira humilde. De uma forma humilde. Porque também acontece muito, a gente valoriza muito assim a experiência, né? O sensorial, o sensitivo. Eu senti, o Espírito Santo falou comigo, quando a pessoa fala isso pra mim, eu imagino uma voz. Que voz? Oi, sabe quem tá falando? Não, o Espírito Santo não vai ter voz assim não. Não vai ter. A gente não pode ler a Bíblia igual a gente lê qualquer outro livro, né, Rodrigo? A gente tem que ler a Bíblia com reverência, mano. A gente não pode pegar a Bíblia pra ler. Eu não lembro qual reformador que fala que... Eu acho que foi Lutero ou Calvino, não lembro qual dos dois, que fala que lendo a Bíblia ele encontrou diversos erros, e todos os erros estavam nele mesmo, na pessoa dele. Ou seja, a Bíblia não contém erro nenhum. Então, e a Bíblia confronta a gente. Então é com esse pensamento, né, que a gente precisa ler a Bíblia. Sempre quando a gente lê, então, a gente vê alguma coisa na Bíblia que está errada, que a gente discorda, que vai algo contra o nosso princípio, é claro, depois da gente fazer aquela interpretação e tal, realmente entender o que está dizendo, o errado não vai ser a Bíblia, o errado vai ser o que a gente pensa, né? É isso mesmo. Basicamente isso aí. A gente não pode achar que a Bíblia está ultrapassada, né? Igual teve alguns pastores aí que falaram que a Bíblia precisava ser atualizada, enfim. A Bíblia, ela é mais atualizada do que o Jornal de Amanhã, já diria Billy Graham, né? Já diria Billy Graham. Uma parada interessante, Juan, é que quando se trata assim de conhecer Deus, não depende inteiramente da gente, depende mais do próprio Deus que decide se revelar. Exato. Por exemplo, se você quiser estudar sobre designer gráfico, estudar, sei lá, a biografia de qualquer pessoa, você tem que se dispor, você tem que sentar, comprar um livro, sentar e ler, pesquisar sobre esse cara, sobre esse assunto que você quer, ou seja, vai depender de você. Mas se você quiser conhecer sobre Deus, vai depender de Deus se revelar a você. Por exemplo, imagine Turma da Mônica. Maurício de Souza escrevendo lá as histórias da Turma da Mônica. A Mônica, o Cebolinha, Magali, o Cachorro, eles não conhecem
Maurício de Souza. Sim, sim. Eles conhecem uns aos outros, os personagens que estão lá no gibi. Perfeito. Eles só vão conhecer se Maurício de Souza quiser, né? Aí, por exemplo, a Mônica falar do próprio Maurício. Acontece bastante no gibi, né? Sim. Eles falam da quebra da quarta parede, né? Que eles mesmos falam do autor. Porque Maurício escreveu assim, Maurício de Souza roteirizou dessa forma. Da mesma forma a gente só vamos conhecer Deus, que é o autor desse mundo, autor da nossa história, se ele quiser se revelar. E graças a Deus, ele quis. Ele se revelou, na verdade. Sim, tudo que a gente conhece, na verdade, não é porque o homem descobriu algo. Caramba, olha o que eu descobri de Deus. Foi não, Deus que se permitiu. Exibiu, né? E se exibiu na pessoa, assim, de Jesus. E tudo que a gente conhece de Jesus, que é certo pra gente, foi registrado na Bíblia. Cara, tem uma passagem em Timóteo que fala que se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensino segundo a piedade, essa pessoa é orgulhosa e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões, brigas a respeito de palavras, e daí que nasce a inveja, provocação, difamações, suspeita maligna, polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e estão privadas da verdade. Cara, eu li essa passagem e achei ela muito profunda, porque isso acaba acontecendo muito. As pessoas decidem estudar teologia, né? A gente até brinca que se a Bíblia, se a letra mata, a gente é o sobrevivente da teologia, né? O The Walking Dead Gospel. Então, assim, existem pessoas, infelizmente, que decidem estudar teologia, né? Decidem estudar sobre Deus e acabam se tornando pessoas arrogantes, pessoas que buscam só briga, só discussões, só treta o tempo todo. Só vai atrás de debate, né? Só atrás de debate. Ah, a pessoa se descobriu calvinista. Poxa, beleza, então eu vou procurar uma página que é arminiana, vou lá pra tretar. Cara, e a gente é tudo irmão, mano. Vou criticar os pentecostais. Vou lá criticar pentecostais. Ou vou criticar quem não é pentecostal. Ah, o crente que é diferente de mim, que acredita outra coisa e tal. Sim, mano, tem uma ilustração que fala que a nossa vida aqui na Terra é como se fosse a gente estivesse numa estação e o trem tem vários vagões. Todos os trens ali, né, eu tô falando das religiões, das doutrinas mais essenciais, elas são, tipo, não importa se é calvino, se é armínio, todos eles acreditam que Deus é trino, né, mano, é a trindade. Então, assim, tô falando das doutrinas fundamentais. Todo mundo que crê nas doutrinas fundamentais tá nessa estação e tá dentro desse trem, independente do vagão, mano. Então, assim, às vezes tu tá no vagão que é mais pentecostal. E às vezes tu tá no vagão que é presbiteriano. Que é presbiteriano, mano. Que é mais centrado na palavra. Mas essa diversidade faz parte do corpo, né? Assim, não adianta a gente querer falar, por exemplo, fazendo a alusão do nosso corpo. Pô, falar assim, boca, você não enxerga nada. Mano, não é nem função da boca enxergar, pô. Então, tipo, a gente não pode entrar nessas discussões, até porque a Bíblia fala que as pessoas que buscam esse tipo de coisa não entendem nada e diz que essas pessoas têm a mente pervertida e estão privadas da verdade. Ou seja, se a pessoa busca a treta, mano, a verdade ela não tem. É o que diz. É o que diz na Bíblia. E é o que eu creio, mano. Nós realmente temos assim uma forma diversificada de cultuar. É claro, todo mundo é nosso irmão, desde que não toque nos pontos cruciais da nossa fé. Que na nossa união, nós somos irmãos por causa dessa nossa fé em comum. Desses pontos que a gente não pode negar. Mas, por exemplo, nós temos formas assim, diferentes de cultuar. Nem precisa nem sair do Brasil. Aqui no Brasil mesmo tem vários tipos de igreja, que cultua de forma diferente. Tem crentes assim que é mais voltado para a obra social. Sim. Né? Tem um peso mais para a obra social. Tem crente assim, que é mais voltado para a Bíblia, para a razão, né? Para a lógica e tal. Tem crente que é mais voltado para contemplação assim, da natureza, sabe? Sim. Você observar a natureza e ver Deus. O cara mais poético. Mais poético, nessa vibe aí. Enfim, tem muitos tipos de crente, né? Subgênero, assim. E é a diversidade do corpo, né? Do corpo de Cristo. Cada um tem um ponto de vista diferente. E é maneiro que dentro desse tema aí a gente pode falar também, a gente percebe na nossa cultura que meio que tá se criando um ambiente de desrespeito aos mais velhos. Tipo, de ignorar o que os mais velhos têm falado. Cara, e eu vejo, infelizmente, isso no meio cristão também. Por exemplo, vem algum pastor mais idoso, o adolescente ou o jovem tende a não dar muita importância pro que ele tá falando, porque, entre aspas, ele tá meio ultrapassado. Tipo, e isso é um perigo, né? Isso é problema do jovem, né? Jovem tem esse problema já no DNA. Os mais novos, né, cara, tendem a querer ignorar o que o mais velho tá falando. Só que isso acontece, mano, dentro da família. Né? Ignora toda a trajetória de experiência. Caraca, né, mano, muita experiência do cara. O cara já tá te falando pra você, ó, cara, não faz isso. Porque se você fizer, você vai cair.
Ah, pô, tá falando isso porque tu não confia em mim. E também, mas... Mas é porque o cara sabe, o cara já trilhou esse caminho, já conhece o caminho, pô. Então eu acho que a união, mano, e o amor, e você tá sendo um com o teu irmão, acho que isso ainda fica acima, cara. A Bíblia mesmo trata isso, cara. Fala que a gente precisa pensar no que o outro... Pensar no outro, né, mano? Não só pensar em si, mas pensar no outro. Então, assim, o importante é a gente ler a Bíblia, cara. É porque a Bíblia vai corrigir essas nossas ideias equivocadas. Ah, sim, sim. Se você tem uma ideia errada de Deus, a tua teologia... Porque, na verdade, é o seguinte, todos nós somos teólogos, né? Sim. No sentido de que todos nós temos uma concepção de Deus. Não é sobre fazer faculdade ou seminário de teologia, mas se eu perguntar pra você quem Deus é pra você, o que você pensa sobre Deus, você vai me dar uma resposta. Isso é teologia. Isso é teologia. Agora, pode ser que a sua teologia esteja certa ou esteja errada. Pode ser uma boa teologia ou uma teologia ruim. Sim. Mas você vai ter a sua teologia. Essa é uma pergunta mais importante, né? Se eu perguntar pra você o que você pensa sobre Deus. Porque essa vai ser a sua visão de mundo. Daí que vai surgir a forma como você vai lidar com as coisas do mundo. Você acha que Deus é o quê? É um Deus que criou o mundo e deixou ao léu. Deixou solto. Que Deus não cuida mais da humanidade, que Deus não cuida mais da criação. Ou você acha que é um Deus carrasco, que tá sempre vigiando, né? As pessoas que estão... querendo fazer coisa errada. Sempre só punindo, é um Deus que pune, só pune. E por aí vai surgir várias visões diferentes e erradas de Deus. Mas a leitura da Bíblia corrige isso, né? Vem pra corrigir, vem pra alinhar. Sim, eu também creio, cara, que a gente lendo a Bíblia, isso vai fazer com que a gente, não só lendo, né, mas deixando a Bíblia entrar em nós mesmos, de verdade. Tipo, deixando a Bíblia ser a palavra viva que ela é. Se permitindo ser moldado por ela. Então, assim, a nossa vida, ela vai ser ajustada, a gente vai ser mais íntegro porque Cristo foi íntegro, a gente vai ser mais amoroso, mais manso, a gente não vai ser beberrão, não vai ser glutão, a gente vai ser totalmente alinhado com o padrão de Cristo. Sem falar que também não vai ser mais ignorante, né, na fé. Sim, sem dúvida, mano. Por exemplo, Paulo fala em Efésios, se não me engano, no capítulo 3 ou 4, não sejam mais como meninos inconstantes, que é levado por todo vento de doutrina, né? Sim, mano. Sem a Bíblia, a gente fica sujeito a essas doutrinas heréticas. Porque a gente tá refém do que a gente ouve. Muito da teologia que a gente vê aí no nosso meio não é aquela teologia que a pessoa sentou e aprendeu sozinho com a Bíblia, né? Ela estudando, ela lendo a Bíblia. Mas foi do que passaram pra ela, do que ela consome no ambiente que ela vive e ela apenas repete. Sabe? Sim, sim. Aí nós ficamos muito vulneráveis a tudo aquilo que a gente ouve, que a gente vê, pregação que a gente escuta, seja na internet, seja na igreja. E a gente tem que buscar direto na fonte, né? E perdemos, assim, o senso crítico. Só que, Cristo não veio, assim, pra deixar a gente ignorante, né? Cristo não veio pra roubar o nosso senso crítico nesse sentido. A gente precisa buscar na fonte, né, cara? A revelação que Deus deu pra gente. E igual você falou lá no início, Deus se revelou através da Bíblia. Então, tipo, não é na profecia do irmão, não é na profecia da irmã que eu descubro quem Deus é de verdade. É na revelação que o próprio Deus fez de si, pô. Eu preciso direto na fonte. Claro, não menosprezando, né? Não menosprezando de jeito nenhum. Existem profetas sérios hoje, existem irmãos sérios hoje que realmente tá aí pra poder corrigir, pra poder mostrar, pra poder nos orientar. Só que eu digo, não é através disso, não é nessa busca que a gente tem que se fundamentar. E também não é na experiência, né? Aí eu senti Deus e Deus falou assim comigo. Eu acredito quando a pessoa fala que Deus falou assim comigo, quando ela pega da Bíblia, né? Exato, ela lê a Bíblia. Sim, se a pessoa solta um versículo aí, Deus falou comigo assim. Beleza, entendi como Deus falou com você. Mas quando a pessoa solta assim uma experiência meio mística, né? Fica muito subjetivo. Você teve essa experiência, mas essa foi a sua interpretação do que Deus falou com você, sabe? Tem esse filtro humano. Sim, mas o que a Bíblia diz a respeito disso, né? A Bíblia, cara, quando se trata sobre Deus, na verdade, não existe espaço pra eu acho que Jesus é assim e tal. Não, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus é. A Bíblia diz que Cristo fez isso e isso. Não existe espaço pra opinião, né? Achismo. Amém, mano. Glória a Deus por isso, velho. É importante você tocar também no assunto que você falou a respeito do misticismo, das experiências. A gente acaba, às vezes, normalmente quando... Isso já aconteceu comigo. De quando eu lia menos a Bíblia, quando eu lia pouco ou quase nada, mano. Sabe, quando você passa por um momento de desânimo, isso acontece com todo mundo. E a primeira coisa que acontece é a gente parar de orar e de ler a Bíblia. Quando a gente começa a desanimar, assim, começa a passar por momentos difíceis. E a gente acaba, entre aspas, supervalorizando o êxtase do culto, né? Tipo, você tá no culto e você sente o arrepiozinho
e pô, você quer voltar depois no outro culto pra poder sentir o mesmo arrepiozinho, você acaba fazendo daquilo como se fosse uma droga, mano. Acaba ficando... Não, pode falar, acaba virando um cracudo gospel, tá ligado? Você vai... Tu gosta desse termo, tu gosta... Eu me amarro quando você fala isso aí. A Mas pessoa quer tintir Deus, né? Quer tintir, pô. Quer tintir Deus, quer ir pra igreja pra poder sentir e não pra poder viver. Eu costumo dizer que o cristianismo começa na segunda-feira, pô. Sabe? Não é no domingo à noite. Não é na vibe do Não é na vibe do êxtase, porque né? ali todo mundo é crente, mano. Mas e quando você tá no seu trampo, quando você tá no seu trabalho, quando você tá na sua faculdade? Pesado. Mano, é aí que o cristianismo começa. É aí que é você quem vai você demonstrar é. na prática, né? É isso aí, quem a você é pregação de verdade. domingo. Exatamente, mano. O cristianismo só é vivo na prática, pô. Na teoria não faz sentido nenhum, pô. É só mais uma teoria, Tu vai conversar com o cara sabe muito de Deus. Mas o cara não pratica nada. Ah, mano, peraí, velho. Eu costumo meio que dar uma ignorada, né? Fica só uma filosofia, né? Fica um subjetivo demais, cara. E assim, a Bíblia também ajuda a gente, cara. Pensando no... A gente já falou pensando no agora, né? Nossas ideias equivocadas. E pensando lá na frente, mano. À medida que a gente vai lendo a Bíblia, né? No médio e longo prazo, a gente toma melhores decisões lá na frente. Né? Porque a gente já foi moldado pela Bíblia. Então, assim, quando a gente... Né, pensando num jovem, né, num adulto, ou até num adolescente mesmo, quando ele tem lido a Bíblia, quando ele tem buscado a Deus, ele percebe na Bíblia parâmetros para mulheres de Deus, para homens de Deus, para ele poder ser um homem de Deus. Ele encontra ali parâmetros para como se comportar no trabalho dele. Então assim, o adolescente não pensa num trabalho. Beleza, mas se ele vem lendo a Bíblia agora, quando ele arrumar um trabalho... Ele vai aprender a glorificar Deus nesse trabalho. Perfeitamente. Tudo que ele vai fazer é baseado naquilo que ele se permitiu ser moldado pela Bíblia. Então a gente acerta mais lendo a Bíblia. Sim, sim. Tem muito conselho também, né? Porque a Bíblia é recheada, né? A Bíblia tem narrativa, tem, muita história interessante. E tem conselho também, tem poesia. E tem bastante assim, conselho prático pra vida, né? Se você quiser ser sábio, ser uma pessoa que tem escolhas boas, assim, pra vida. Sim, mas Provérbios Provérbios é cheio disso. É essencial. Eu acho que é um dos livros mais importantes. Se eu pudesse colocar, assim, no livro do Antigo Testamento, que eu acho que é mais prático e que mais pode ajudar um novo convertido, mano, eu acho que é Provérbios, porque ele confronta a pessoa no erro. Fala sobre corrupção, fala sobre suborno, preguiça. fala sobre preguiça, fala sobre uma mulher virtuosa, né? E também fala sobre a mulher imoral. Fala sobre a mulher imoral, sabe? Cara, e dá características, lógico que tem pessoas que vão fugir dessa linha, né? Porque o Provérbios é um livro de observação, né? Então, tipo assim, tem pessoas que fogem do geral, do normal ali, né? Podemos dar um exemplo da pessoa que acha que todo filho do cristão obrigatoriamente vai ser cristão, porque você ensinou o filho no caminho que deve andar. Aquele versículo, né? Ensina a criança no caminho que se deve andar e quando crescer não se desviará dele. Isso, a pessoa acha que aquilo lá é uma promessa pra vida. É uma promessa, mas não, é um conselho. É um conselho, exatamente. Normalmente acontece, né? Senão você não via na cadeia preso com o nome de Ageu, né? É só crente que dá o nome do filho de Ageu. Matusalém, Melquisedeque. Abraão. Só crente que dá. Então, tipo assim, infelizmente acontece. E lógico que a Bíblia, ela nos recheia, igual você falou, nos recheia de conselho, mano. Pra tudo, pra vida prática. Né? Até você pensar aí na faculdade que você vai fazer mais pra frente, a forma como você vai glorificar Cristo na sua faculdade, no seu emprego. E isso, cara, tudo vai vir da sua leitura, do que você conhece de Deus. Ela te dá um lente pra você enxergar a vida, né? As coisas da vida. Exato, mano. E a Bíblia nos faz pessoas melhores, mano. Assim, se a pessoa ler com um coração humilde, cara, a pessoa vai se tornar uma pessoa melhor. Não tem como a pessoa piorar, mano, se ela estiver lendo a Bíblia corretamente, né? Da maneira que deve ser lida. Muitos, na verdade, acusam a Bíblia da Bíblia ser um livro que apoia a escravidão, da Bíblia ser um livro machista, isso e aquilo. Mas, cara, a Bíblia foi o primeiro livro a considerar as pessoas como ser humano normal, sabe? Um é igual ao outro, ninguém é superior a ninguém. Sim. E você falou, né, conforme nós vamos lendo, nós vamos nos tornando pessoas melhores, né? Sim. E é claro que nunca vai ser na nossa força, sempre vai ser Cristo nos aperfeiçoando. E Ele nos aperfeiçoa através dessa leitura, né? Nós lendo e nós aplicando aquilo que nós lemos. E interessante, cara, o que você falou, porque fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, eu esqueci de onde fizeram, no centro, algum centro assim de pesquisa. De engajamento cristão. Centro de engajamento cristão lá nos Estados Unidos.
Eles queriam pesquisar sobre a influência que a Bíblia tem nos cristãos. Né? Eles pesquisaram mais de 40 mil crentes lá e eles viram o seguinte: a pessoa que lê uma vez por semana, certo? Lê a Bíblia uma vez por semana. Pode ser, sei lá, você abrir a Bíblia no domingo à noite, quando o pregador pede pra você abrir, você leu a Bíblia uma vez na semana. Pode ser isso. Isso não tem efeito nenhum na sua vida. Quase não tem efeito nenhum. Mas agora, se você lê 2 vezes, ainda não tem aquele efeito, né? Não surge nenhum efeito. Se você Considerável, né? Considerável. Lê 1 ou 2. Quando você passa a ler 3 vezes na semana, começa a aparecer alguma coisa, alguma mudança na sua vida, nos seus hábitos. Agora, quando você lê 4 vezes ou mais, a partir de 4, né? Aí é que a coisa começa a mudar pra caramba. Começa a surgir os efeitos. Então, quanto maior a frequência de leitura, mais transformado eu sou em Cristo. Porque não se trata de você ler a Bíblia, mas se trata de você estar lendo a Bíblia. Você já leu a Bíblia toda? Já. Eu também. Mas não é por isso que a gente tem que parar de ler, não é porque eu já li de Gênesis a Apocalipse. Sim, entendi. Que a gente deve parar, mas na verdade se trata mais da frequência com que a gente está lendo, sabe? Do hábito da gente ler. E as mudanças, né, que ocorrem na nossa vida, segundo essa pesquisa aqui. E vamos postar também, né, no Instagram. Vamos botar lá. Seria maneiro postar. As mudanças são o seguinte: problemas com raiva caem em 32%. A partir de quantas vezes? 4 ou mais, né? A pessoa que tem o hábito de ler 4 vezes mais na semana. Sim. Problemas com raiva, pessoas que, né, tinham problemas com raiva, disseram que problemas com raiva delas diminuíram. A amargura no relacionamento, né, com o pai, com o filho, com o parceiro, cai 40%. Vício em alcoolismo, né, em bebida, cai 60%. Aquela sensação de você estar parado espiritualmente, estagnado espiritualmente, cai também 60% também. Pô, isso é muito comum, mano. Conversando assim, aconselhando outros cristãos, eu já... A pessoa fala, pô, parece que minha vida não desenvolve. Tô parado, Deus não fala comigo, né? Normalmente é isso. A primeira pergunta que eu faço é, cara, você tem orado e lido a Bíblia? Ah, não. Pô, então, mano, não vai pra frente mesmo, cara. É interessante isso aí. E também vício em pornografia, cara. Isso aqui é interessante, isso aqui é importante. Cai 62%. Caraca, pessoa que mantém essa leitura. Agora o efeito positivo também, a possibilidade de você compartilhar sua fé sobe 200%. Caraca, tipo uma ousadia, né? Isso, de você querer transmitir, né, a mensagem que você acabou de receber, o que Deus falou com você, você querer transmitir. E deve dar não, né? Com certeza dá até mais convicção, né, pra pessoa que com tá certeza. A pessoa sabe o que vai estar falando, tá falando com a certeza melhor. Pô, pregação aí dessa semana que teve na semana de Pentecostes, né? Sim. Eu esqueci quem foi que pregou, não sei se foi o pastor Davi ou o Ziel, mas é de você ser testemunha de Cristo, certo? Você falar com convicção das coisas que você acredita, você ter mais certeza, né? Pô, isso é maneiro demais, mano. Porque assim, quanto mais a gente entende de Deus, mais a gente vê o padrão de Cristo, mais a gente percebe que a gente tá longe, né? A gente tá longe, a verdade é essa. Mas só que quando a gente vê tudo que Jesus fez, a obra dele, a gente vai lendo as cartas de Paulo ali, isso vai transformando a gente. Cara, e se isso não acontece, você lê a Bíblia todo dia, e mano, você continua sendo arrogante, continua sendo soberbo, cara, você tá lendo a Bíblia do jeito errado, cara. Inclusive, a gente tem um podcast sobre isso, né? A gente vai gravar um podcast sobre isso, né? Vamos gravar um podcast sobre isso. Já tá tendo aqui na pauta pra gente poder gravar um podcast sobre isso, sobre como ler a Bíblia corretamente. Então, se você lê a Bíblia e a Bíblia não te transforma pra melhor, você precisa parar e rever o que você tá fazendo. Você precisa... Porque com certeza você tá fazendo alguma coisa de errado. Porque a Bíblia é viva, cara. Ela vai te transformar. Eu costumo falar que é o seguinte, a Bíblia é uma espada. Ela te corta e ela não só te corta, ela não só te fere. Vai te ferir no sentido de que vai apontar os seus pecados, os seus erros. Ó, a vontade de Deus é A. Você faz B. Deus fala pra você ir pra esquerda, você vai pra direita. A Bíblia vai apontar o seu erro. Ao mesmo tempo que a Bíblia vai te dar a cura, vai te trazer o consolo. Vai te falar que, independente dos seus pecados, você é amado. Que você era perdido e Deus adotou você como filho. A Bíblia vai dizer isso. Agora, cara, imagina uma pessoa assim que, sei lá, que tem problema de autoestima. Ou, sei lá, uma pessoa que tem tendência depressiva, né? Sim. Ela lê o tempo todo que ela é amada. Que ela foi adotada como filho. Que Deus se preocupa com ela. Isso não vai surtir algum efeito? Pô, com certeza vai. Com certeza, mano. Ainda mais sabendo que tudo que a gente tem vem dele. A gente lê isso na Bíblia o tempo todo. Tipo, vocês não têm nada. Tipo, fui eu que tirei... No Antigo Testamento você vê muito isso.
Lembra do Deus que tirou vocês do Egito. E não foi por causa de vocês, Exatamente. foi porque eu sou bom. E tipo assim, a bondade revelada de Deus, o amor revelado de Deus, até a justiça, a gente vê a justiça de Deus sendo revelada o tempo todo com quem faz a maldade, com quem pratica a maldade, e ao mesmo tempo a gente vê a graça para essas pessoas que praticam a maldade, que se arrependeram e reconheceram que estava no caminho mal. A gente vê graça o tempo todo. A graça não começa no Novo Testamento. A gente vê a graça revelada no Antigo Testamento o tempo todo. O Deus da graça, né? O Deus da graça sendo revelado o tempo todo. A gente vê, eu costumo até dar o exemplo da marca de Caim, né? Que Caim, quando mata o irmão dele, ele fica com medo. Ele fala, caraca, se eu sair andando por aí agora, o pessoal vai me matar, mano. Aí Deus vai, não, eu vou colocar uma marca em você, que quem te vê não vai te matar, não. Eu falei, caraca, que coisa linda, mano. Olha a graça sendo revelada lá no Antigo Testamento, né? E é lindo isso. Então, assim, é sempre bom a gente ler, você falou, né? A pessoa que tem uma tendência depressiva, a pessoa que tem... A gente não pode ler a Bíblia, vou ler aqui pra poder ver o erro do meu irmão. Não, é sempre ao contrário. A Bíblia é um espelho, né? Tem que ser um espelho. Você tem que ler pra poder deixar ela te transformar. Quem tem que ser transformado é você. Não é seu irmão, cara. Deixa o seu irmão resolver os BO dele lá, ele e Deus. Lógico que se você puder ajudá-lo, né, você vai ajudar. Mas, tipo, evitar ler a Bíblia pensando no outro, mas sim pensando em você. Porque você vai ver o quão pecador você é, o quão maldoso você é, o quanto seu pensamento é ruim, cara. A Bíblia também reforma a sua vida, né? Eu lembro de uma passagem do Antigo Testamento, se eu não me engano é do rei Josias, né? Naquela parte da Bíblia que a nação de Israel estava caindo em idolatria. Vinha um rei ímpio, a nação era idólatra. Depois vinha um rei justo, aí a nação voltava a Deus. E o rei Josias foi um desses reis que era justo. É rei Josias, se eu não me engano. Ele pediu para fazer uma reforma no templo, né? Reforma mesmo, de construção. E nessa reforma eles acharam as tábuas da lei que estavam perdidas, as tábuas de Moisés, o livro da lei. Mano, essa parte é muito linda. E quando eles acharam, a reforma não foi só estrutural, mas foi uma reforma moral e espiritual. Sim. Eles leram, né? Eles e o pessoal chorava e viu o quanto eles estavam errados e distantes de Deus. E o rei Josias mandou destruir os altares, os deuses. Sim. O pessoal literalmente se reformou, né? Sim, transformou a nação, mano. Isso. A exposição da palavra, né, a revelação que Deus já tinha feito sobre si, transformou a nação pelo simples fato de ter sido exposta a verdade da Bíblia, mano. E falando sobre Bíblia, pra gente poder terminar aqui, é sempre bom a gente ter uma boa versão de Bíblia, né, pra poder ler, cara. É essencial uma Bíblia de estudo, né? Você não tem uma Bíblia de estudo, eu queria até deixar recomendado aquela Bíblia NAA, Bíblia de Estudo NAA, da Sociedade Bíblica do Brasil. Cara, essa Bíblia, mano, ela tem umas notas muito maneiras, cara. Tem como é que fala? A introdução dos livros, né? Não só dos livros, mas dos estilos literários, porque cada estilo literário é lido de uma forma diferente. Tem uma pegada diferente. Uma pegada diferente, com linguagem diferente. Cara, e ela é muito maneira. Eu vou deixar em algum link, cara, recomendado essa Bíblia aí. É bom sempre ter bons comentários, né, que ajuda também. Mas, cara, eu acho que só de você ter uma boa Bíblia com um bom comentário, não só essa Bíblia, mas tem várias Bíblias com bons comentários. Tem uma King James de estudo também, que é top pra caramba, né? Você que tem uma dificuldade um pouco com leitura, você pode começar lendo um pouco, acompanhando, né, a leitura mais rebuscada, lendo a Bíblia a Mensagem, né, que tem uma linguagem bem mais facilitada. Eu não curto ela para estudo bíblico, mas para devocional para um novo convertido, ela é muito legal, é muito interessante. A pessoa que não tem assim costume de leitura nenhuma, né? Sim, ela é uma linguagem bem fácil, cara, bem atualizada. Então, é basicamente isso, pessoal. Se você não tem uma boa Bíblia, compre uma boa Bíblia. Se você acha a leitura da sua Bíblia difícil, você tem uma Almeida antiga aí, tenta comprar uma Bíblia nova. Vale a pena investir. Vale a pena, cara, e vai te transformar. Você vai ter uma visão diferente, né? As palavras vão ser mais atualizadas, vai ser a nossa linguagem de hoje, né? Então, assim, compre uma Bíblia boa, tenha uma Bíblia boa e se permita ser transformado por ela. Com certeza. Só mais um versículo aqui que eu não citei ainda, eu tinha separado aqui. Pra fechar, pra tudo que tem de acordo com tudo que a gente tem falado aqui, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Agradeço a oportunidade. Então é isso, cara. A Bíblia, ela é transformadora, ela é renovadora, ela é a verdade e ela contém ali
verdades sobre Deus e que, consequentemente, vai te transformar. Porque à medida que a gente conhece Deus, a gente se conhece também nele, a gente percebe para que a gente foi criado. Então, assim, a gente deixa essa motivação a você. Leia a sua Bíblia constantemente, se permite ser transformado por ela. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, trincheira.podcast. Tá? Manda esse podcast para alguém, para algum amigo, recomenda a gente, compartilha isso daí. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado e que Deus abençoe você. Qualquer coisa, é só mandar uma mensagem pra gente lá nas nossas redes sociais ou aqui nas plataformas que a gente tá, né? No Deezer, no Spotify, no YouTube e no SoundCloud. Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês. Que a sua semana seja maravilhosa. Um abraço. É nóis. Valeu.